Estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2, TV Cidadã, TV aberta. E se você perdeu algum vídeo da nossa programação, vai lá nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube, TV Cidadã Alagoas, e assiste o vídeo que você quiser. Nessa época de pandemia do Covid-19, uma coisa interessante está acontecendo com os aviões, né? Os aviões de passageiros pelo mundo estão sendo convertidos para aviões cargueiro. A gente pesquisou nessa pesquisa que a nossa produção faz e achou um programa interessante na internet, né? Que é o Aéreo. Ele por trás da aviação, ele traz todos os acontecimentos importantes que acontecem no mundo da aviação. Vamos assistir essa reportagem especial. Os aviões de passageiros estão sendo convertidos pelas companhias aéreas para carregar carga. Fala pessoal do Aero, tudo bem? A gente está vivendo uma situação totalmente atípica e sem precedentes na aviação comercial mundial. Não só na aviação, mas em todas as áreas, mas como aqui no canal eu falo de aviação, eu vou falar um pouquinho sobre essa mudança que está acontecendo dos aviões de passageiros para começar a transportar carga. Todo mundo sabe que por conta de toda essa crise do coronavírus, diminuiu drasticamente o número de voos pelo mundo. Só no Brasil foi mais de 90%. Pelo mundo, a gente já está falando aí em torno de 60%, 70% da redução dos voos de passageiros. Apesar de passageiros não estarem mais voando, uma coisa não pode parar de voar e essa demanda aumentou. Carga. Equipamentos médicos, remédios, EPIs, máscaras, enfim, tudo que envolve ali o combate ao Covid-19 está sendo transportado por aviões. Inclusive, recentemente, o Antonov AN225 entrou em operação, começou a transportar produtos para ajudar nesse combate. Então, o AN225 fez um voo entre a China e a Polônia, transportando máscaras e outros EPIs. A demanda é tão grande que empresas aéreas de carga reativaram aviões que estavam parados, que estavam para se aposentar, para poder suprir isso. E não só as empresas especializadas em transporte de carga com aviões cargueiros, mas companhias aéreas que transportam passageiros agora estão convertendo seus aviões para poder fazer o transporte de carga. Mas as companhias aéreas acharam essa alternativa também para ajudar na situação toda e suprir essa demanda de transporte de carga e ajudar na própria situação. Evidentemente, os custos variáveis reduziram bastante, como o consumo de combustível, enfim, outros custos variáveis, mas os custos fixos estão lá. Essas empresas precisam deixar esses aviões em algum lugar. E é como se você deixar o seu carro em algum lugar, você tem que pagar uma vaga de estacionamento. Isso para os aviões, para as companhias aéreas, é muito caro. Agora, quando a gente fala converter aviões de passageiros para transportar carga, até parece que é uma coisa, é só tirar os bancos ali dos passageiros e colocar carga. Não é tão simples assim e não é isso que está acontecendo. Vamos lá, primeiro a gente tem que entender as diferenças de um avião cargueiro para um avião de passageiros. São aviões feitos com dois propósitos totalmente diferentes. Então, quando uma empresa faz uma encomenda de um avião cargueiro, o fabricante já vai pegar aquele modelo de avião e fazer a versão carga. Mas antes de transportar carga onde vão os passageiros, as empresas aéreas estão transportando carga onde vão as malas dos passageiros. Quando o avião está lotado de passageiros, o porão, boa parte dele vai lotado de malas. Quando você não tem passageiros a bordo, o porão vai vazio, então aumenta ainda mais a capacidade de transporte de carga. Se colocar na ponta do lápis, para a companhia aérea é mais lucrativo transportar carga do que passageiro. O peso do passageiro fica mais caro para a companhia aérea do que o peso da carga por uma série de coisas. A carga, ela não demanda a tripulação, de comissários para auxiliar os passageiros, ela não demanda uma série de exigências que os passageiros, claro, pessoas, precisam, e a carga não. Então a carga é muito mais fácil e mais rentável para a companhia aérea. As companhias aéreas que não têm passageiro nenhum voando estão utilizando todo o espaço onde esses passageiros iriam também para transportar carga além do porão. Essas cargas elas vão entre os bancos, também nos bins onde vão as malas dos passageiros, e aí é tudo amarrado de uma forma que não se mexa ali, fica tudo bem travado. Então é assim que as companhias aéreas estão transportando essa carga quando a gente fala que o avião foi convertido para transportar carga. Por que não simplesmente pegar todos os bancos, tirar, deixar o avião oco e colocar a carga lá dentro? Primeiro, a porta de entrada do avião de passageiro ela é muito menor do que a porta de entrada de um avião cargueiro.
Logo, não adianta nada você ter um volume grande dentro do avião sem os bancos, né, onde iriam os passageiros, se você não consegue embarcar uma carga com um volume muito grande simplesmente porque ela não vai passar na porta. Então os aviões cargueiros têm ou uma porta lateral bem grande para que o container consiga entrar, ou o nariz do avião abre, como é o caso do Boeing 747, que o nariz todo abre e fica um vão ali que a carga consegue entrar, né? O tamanho de fuselagem é o tamanho de carga que consegue carregar. No avião de passageiros, não. Você tem aquela porta que a pessoa entra, então você tem um limite de tamanho de carga. É a mesma coisa você tentar transportar um sofá montado dentro da sua casa e passar pelas portas. Não vai funcionar. Logo, essas companhias aéreas estão transportando cargas menores na área dos passageiros. Lá no porão embaixo, onde vão as malas, né, e containers normalmente, eles conseguem carregar cargas maiores, mas onde vão os passageiros, eles estão carregando muitas caixas de remédio, caixa de máscara e outros volumes que podem ser embarcados pela porta de passageiros. Além disso, só tirar os bancos, você não consegue manipular a carga se ela for muito pesada. Vamos supor que, ok, você tem uma porta que entrou um volume grande e você tem que manipular esse volume dentro do avião, porque isso aí tem que ser colocado em posições corretas, por causa de peso, balanceamento, enfim. O chão do avião de passageiros, né, o assoalho ali, não tem aqueles rodízios que são utilizados para movimentar a carga dentro do avião. Então, não dá para o cara ficar só com um carrinho ali movimentando essa carga dentro do avião, é muito complicado. O assoalho de um avião cargueiro, além dos rodízios, ele também é reforçado justamente para carregar pesos em pontos mais concentrados. Um avião de passageiros não tem isso, o peso ele é todo distribuído ao longo da fuselagem. E também as empresas que trabalham com transporte de passageiros e são especializadas nisso, não têm equipe para fazer o manuseio de carga. Claro que quando a empresa faz as duas coisas, as equipes são deslocadas, como já está acontecendo. Pilotos que estavam sob licença não remunerada porque transportavam passageiros foram acionados para pilotar aviões que transportam cargas. Mas aí são empresas que têm essas duas especialidades. Agora, existem muitas empresas que não têm aviões cargueiros. Então, as equipes elas não são preparadas para manusear carga dentro de um porão muito grande de um avião cargueiro. Então não adianta nada tirar os bancos porque tem o problema de tripulantes ali e de equipe de solo para o auxílio de carregamento de carga. Além disso, um avião de passageiros não tem o sistema anti-incêndio apropriado para trabalhar com cargas dentro da área de passageiros, né? Aviões cargueiros têm lá todo o sistema anti-incêndio próprio para carregar carga. Uma outra característica também que tem num porão de carga são pontos de amarração. Então não adianta nada tirar todos os bancos do avião, porque não vai ter os pontos, os ganchos certos, como a gente tem num caminhão ou numa van própria para carregar carga. Então tudo isso teria que ser adaptado. E assim, quando a gente fala de um avião de passageiros carregando carga, a capacidade de carga desse avião é menor do que um avião cargueiro. Porque um avião cargueiro ele é praticamente oco dentro, ele só tem esse assoalho reforçado, com esses sistemas ali de rolamentos, né, para movimentar a carga, mas ele não tem galho, não tem banheiro, não tem poltrona, não tem um revestimento mais bonito, não tem janela, não tem uma série de coisas. Então tudo isso representa peso. Logo, um avião que tem a capacidade de carregar passageiros vai carregar muito menos carga do que aquele mesmo modelo de avião que foi feito para carregar carga. Apesar de não ser tão simples essa conversão, algumas empresas já estão retirando os assentos das aeronaves para aproveitar todo o espaço. A Lufthansa, a Air Canada e a China Eastern Airlines são alguns exemplos disso. A demanda para carregar carga está muito grande, então essas empresas resolveram aumentar a capacidade de volume, removendo os assentos de alguns aviões da frota. Essa é uma conversão improvisada e feita rapidamente, mas precisa ser feita por empresas de manutenção especializadas nisso. E esse procedimento todo tem que ser certificado pelas autoridades aeronáuticas. Todo avião tem que ser reavaliado para o transporte de carga, isso daí é uma espécie de um retrofit. Mas os limites são os mesmos, não são usados containers e as caixas precisam ter um volume pequeno para poder passar pela porta do avião. Para posicionar corretamente as caixas, o piso é marcado pelos engenheiros responsáveis pela conversão com um limite de peso, e tudo é amarrado com rede. Como essa história toda é uma crise sem precedentes, né? Nunca aconteceu algo tão grande
grande assim na aviação, cada companhia está dando o seu jeito e vendo como é que pode conduzir. Mas existem empresas que já tinham projetos de criar alguma coisa para uma conversão rápida para as companhias aéreas, né, para adaptar rapidamente ali as poltronas em áreas que possam suportar mais carga. Agora na Europa, os órgãos reguladores aprovaram a modificação interna para ser feita no Airbus, na família do Airbus A320, por uma empresa que estava desenvolvendo essa conversão rápida, chamada Colibri Aero. Essa empresa desenvolve uma espécie de capa que vai ali nas poltronas, eles conseguem fazer com que cada set de 3 poltronas, né, da família do A320 carrega em torno de 250 quilos. A vantagem é que com esse kit que essa empresa desenvolveu, o avião pode ser convertido rapidamente, lembrando que ainda com as poltronas internas, não estamos falando de tirar as poltronas, e isso daí carrega volumes pequenos, mas suficiente para carregar remédio, correspondência, enfim, tudo que precisar ser carregado dentro desses aviões. Muitas empresas pelo mundo, então, estão fazendo essas conversões. A Fiji Airways, por exemplo, converteu o Airbus A350-900 para poder transportar carga. A Emirates lançou uma malha aérea especial para transporte de carga, utilizando já os seus Boeing 777 cargueiro, mas também convertendo o 777-300 de passageiros para também transportar carga. O governo da Índia anunciou uma ponte aérea entre a Índia e a China com a companhia aérea Air India para transportar insumos, suprimentos médicos, tudo que precisa entre esses dois países. A Air New Zealand utiliza um Boeing 787-9 para transportar produtos alimentícios do país para outros lugares para ajudar na exportação e a isso não parar. A Avianca lançou um programa ininterrupto de transporte de carga utilizando o Boeing 787-8 e essa companhia é uma dessas que chamaram os pilotos que estavam sob licença não remunerada, que transportavam passageiros, para voar esses aviões agora de carga. E também eles utilizam um avião cargueiro mesmo, que é o Airbus A330-200F. O F, né, quando tem o F é que é a versão cargueira daquele avião. A Latam fez a mesma coisa, utilizando o Boeing 767, 777, 787 e também chamou tripulantes que estavam sob licença para poder suprir essa demanda. A Boeing cedeu o seu 747 Dreamlifter, que foi feito para transportar peças do 787, para também ajudar ali no transporte de insumos que precisar nessa crise toda. Assim como o Beluga da Airbus foi cedido para isso, e o Antonov AN225 e a AN124 também entrou nessa operação. O interessante é que se você entrar nos aplicativos de rastreio de voo, como o Flight Radar, você vai ver dezenas de Boeing 747 cargueiros, não é nem convertido não, avião cargueiro mesmo, voando aí pelo mundo. Dá uma olhadinha ali e vê como é que tá, porque tá bem interessante isso, que até empresas que já tinham aposentado seus Boeing 747, como é o caso da Atlas Air, trouxeram esses aviões de volta para poder ajudar no transporte de carga. É aí, né? Coronavírus mudando o mundo, né? Quem diria, né? Aviões de passageiros, a maioria virando aviões de carga, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo. Eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço, até lá!